Você já parou para pensar que os átomos que compõem o seu corpo, o seu celular e até mesmo o ar que nós respiramos não surgiu aqui na Terra? A ciência nos conta uma história fascinante. Nós somos literalmente poeira das estrelas. Tudo o que existe começou com uma grande explosão e foi forjado no coração de astros gigantescos. Não é incrível pensar nisso? Nós não estamos olhando apenas para o universo, nós somos parte deles. Os átomos em nós foram forjados em estrelas que viveram e morreram há bilhões de anos atrás. E você já parou para pensar como que se deu a origem de tudo que existe e de como surgiu o nosso universo? Bem, nós podemos explicar isso através de uma teoria, a teoria do Big Bang. Então, quando foi que se deu o início de tudo? O início de tudo se deu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, em um evento que chamamos de Big Bang, ou de a Grande Explosão. E o que foi o estado inicial? O estado inicial ocorreu antes de qualquer coisa existir. Todo o universo, toda a matéria e energia estavam concentrados em um ponto muito pequeno, incrivelmente quente e denso. Esse ponto é conhecido como singularidade. Conseguem imaginar toda a vastidão do universo comprimida em um espaço menor que a cabeça de um alfinete? Era um estado de energia pura, onde as leis da física como as que conhecemos ainda não se aplicavam, e não existiam o espaço ou o tempo. E vocês já se perguntaram como que ocorreu a expansão? Bem, o Big Bang não foi uma explosão que aconteceu em um lugar, mas sim uma expansão do próprio espaço. Imediatamente após esse evento inicial, o universo começou a se expandir de forma extremamente rápida. Com essa expansão acelerada, o universo começou a esfriar. O que vocês acham que aconteceu com a energia nesse processo? Pensem em um balão sendo inflado. O espaço se estica e tudo que está contido nele se afasta uns dos outros. A energia se espalhou, tornando-se menos concentrada, e as condições começaram a se formar adequadas para a formação das primeiras partículas subatômicas. E nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era uma sopa extremamente quente e densa de partículas fundamentais, como os quarks e os elétrons. À medida que o universo continuava a expandir e a esfriar, os quarks começaram a se agrupar, formando partículas mais complexas como prótons e nêutrons, dando origem ao átomo. E os primeiros elementos que surgiram no início de tudo? Bem, nos primeiros minutos após a grande explosão, ocorreu a nucleossíntese primordial, formando os elementos mais leves. O universo era composto majoritariamente por hidrogênio e hélio, com pequenas quantidades de lítio. A complexidade de elementos que vemos hoje surgiu da vida e da morte das estrelas. E o que foi a fusão nuclear? Dentro das estrelas, a pressão e a temperatura extrema funde núcleo de hidrogênio para criar hélio, liberando energia e fazendo a estrela brilhar, em um processo contínuo, como um motor a combustível que queima combustível para gerar energia. E o que foi a alquimia estelar? Quando o combustível de uma estrela acaba, ela funde elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, neutro, até chegar ao ferro. Estrelas são verdadeiras fábricas de elementos. Cada etapa de fusão é como uma nova receita sendo preparada em forno, criando ingredientes cada vez mais complexos. A estrela então espalha esses elementos pelo cosmos, criando as sementes para novos sistemas solares. Pense numa supernova como explosão de fogos de artifício cósmicos que espalham sementes valiosas para criar novos planetas. E vocês já se perguntaram como que se deu a organização da tabela periódica? Bem, com tantos elementos químicos, a ciência criou a tabela periódica para entendê-los. Dmitri Mendeleev foi um dos primeiros cientistas a procurar entender o que foi a tabela periódica. Em 1869, se organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, percebendo
que as suas propriedades químicas se repetiam periodicamente. Dmitri foi como um bibliotecário que organizou todos os livros, no caso, os elementos, por assunto e tamanho, descobrindo padrões que antes eram invisíveis. Ele até deixou espaços em branco para elementos que ainda não haviam sido descobertos. Mas a estrutura atual da tabela periódica? Bem, hoje nós organizamos os elementos químicos pelo seu número atômico, que é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo. O número de prótons determina a identidade e o comportamento químico de um elemento. Cada número atômico é como um RG único para cada elemento, definindo quem ele é. A massa atômica é a soma de prótons e nêutrons no núcleo. Já que você já aprendeu a origem da tabela periódica, vamos aprender os grupos e os períodos? Grupos, elementos na mesma coluna, possuem complementos químicos semelhantes, pois têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa. É como se fossem famílias de elementos com personalidades parecidas. Por exemplo, os metais alcalinos são todos muito relativos.